computador aqui é ruim pra caramba pra fazer isso aí. O meu é bem velhinho. Beleza. Pessoal, vou compartilhar o slide para vocês e a gente já vai começar a gravar agora. A gente Começou a já gravar inicia. agora, já falei com o Novaes. Só um instante. Claro. Eu estou aqui botando para apresentar. Eu tenho que descer a tela aqui. Mas então vai ser a prova do Thiago sexta para vocês e segunda do Chacon, né? De manhã do Chacon vai ser na quarta. Quarta. Não sei à noite. À noite eu acho que já foi e eu acho que ainda a aula à noite de civil é o Frederico, Fred. Salvo engano. Mas a nossa última prova é quarta-feira, que é do Chacon. Sim. Ele é um bom professor. Ele é. O jeitinho dele. Deixa eu botar aqui. Meus amigos, vocês conseguem ver minha tela? Não sei se está compartilhado aí. Deixa eu tentar. Conseguem? Dá pra ver. Dá pra ver sim. Tá? Deixa eu Dá deitar aqui sim. para modo apresentação. Ficou bom assim? Sim. Sim. Bom, meus amigos, é um prazer incomensurável estar aqui com vocês nessa tarde de quarta-feira, apresentando essa revisão de teoria geral do direito, né? O doutor Tiago, pelo que eu ouvi os comentários, parece que ele vai dar uma prova para vocês focada em misturar teorias das fontes do direito e a epistemologia, né? Que são as faces do direito, né? O entendimento do direito em si. E hoje a gente vai dar uma bate-papo aqui, uma revisão para vocês poderem buscar assim do conteúdo dos slides, mapas mentais que a gente disponibilizou durante todo o semestre, para não ter problema nessas provas. Mas eu vou aproveitar hoje que estou com a presença aqui já eu não sei quantos alunos estão nessa chamada. Eu queria perguntar para vocês qual é o conteúdo que vocês mais estão tendo dificuldade, tanto nas questões dissertativas, tanto de alternativa, assim. O que vocês estão assim, em dúvida, que não ficou muito claro para vocês, assim. Se alguém puder, por favor. Alguém? Pra mim não tá nada assim desesperador, nada de difícil. Na verdade, eu acho que é só revisar mesmo. Não sei se alguém tá com alguma dificuldade. Eu não Sim, tô com sim, dificuldade, não. É mais uma revisão pra mim também. Uhum. sim. Mas, na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Realmente, no começo a gente acha que vai ser difícil as provas e tal. Se a gente vê na sala de aula, cai na prova, então eu acredito que vocês são, pelo que eu já ouvi falar de vocês da manhã, o pessoal da noite, primeiro ano, são pessoas bem inteligentes, então eu acredito que seja mesmo só para revisar mesmo. Então vamos dar procedimento aqui. Marcos, quer falar alguma coisa, meu amigo? Vou falar uma coisa aqui, galera. A gente preparou uns slides para vocês, tá bom? Esses slides aqui servem para vocês acompanharem a aula conforme a gente vai falando, ilustrando. Tem alguns tipos de conteúdos aqui, tá bom? Para vocês se situarem, alguns roteiros para vocês. Vou começar falando primeiramente, galera, sobre uma questão importante. O conteúdo que vai cair na prova de vocês é o conteúdo completo, desde da teoria geral do direito na sua história, né? Desde o comecinho, povos antes da escrita, até o direito romano, vai cair também as questões de epistemologia. Atentem-se que, numa normalidade, numa tipicidade, as provas estão ocorrendo dessa maneira. Normalmente é uma questão dissertativa que envolve a matéria passada e o resto envolvendo a matéria nova. Pelo menos é mais ou menos, né, essa dinâmica que nós estamos tendo. Metade das questões envolvendo
a prova passada, né, a questão da teoria, nesse caso, a história do direito, e as outras metades envolveriam a epistemologia. Pelo menos esse é o padrão. Pode ser que na hora o Thiago só cobre epistemologia nas questões dissertativas ou cobre a outra matéria, né? Ele ainda não especificou para a gente o que ele vai cobrar nas questões dissertativas. Porém, se formos seguir um padrão, vai ser desta maneira. Tô falando da questão dissertativa porque normalmente é essa questão que a galera costuma errar mais. Porque questões alternativas, né, a gente consegue ir eliminando a questão, elas são mais fáceis, né, prerrogativamente. Pois bem, eu e o Francisco, a gente vai fazer um esquema de aula diferente, né? Vocês estão vendo tanto eu quanto ele hoje, né? Algo que é um tanto quanto atípico. Normalmente a minha aula é no sábado e a aula dele é no domingo, né? Então, para facilitar um pouco o conteúdo, né, para ajudar vocês, nós resolvemos colocar nossas aulas em conjunto na quarta-feira, porque além da gente ter mais tempo para falar para vocês, a gente consegue ter uma melhor administração de aula. Tudo bem? Quer falar alguma coisa, Francisco? Não, não, meu amigo, pode dar prosseguidade nesse início de conteúdo a gente vai, né, embalando, assim, para não ficar. Você quer começar já iniciar falando sobre o conteúdo já das teorias ou dos códigos, ou você. Vamos iniciar pelo padrão que eles estão acostumados mesmo, que é pela história do direito, e depois a gente vai para epistemologia. Galera, Beleza. vamos lá. Primeiro ponto. A história do direito. Aqui a gente vai contemplar, em sua grande parte, a questão propriamente de como foi, né? A gente vai passar por todos os códigos, desde os povos sem escritas até o direito romano. Eu coloquei aqui, né? Vou explicitar para vocês algumas características deles, diferenças, né? A começar pelos povos sem escritas. Galera, sabe-se tanto na questão epistemológica, como nós vamos explicar para você mais tarde, que o direito ele não é emanado somente das suas normas, ele é emanado também do homem, ele é emanado também da natureza humana. E baseando-se nisso que nós temos o direito dos povos sem escrita. No direito dos povos sem escritas é um direito, galera, que é muito costumeiro, né? É um direito baseado muito em costumes daquela época, justamente por não haver uma organização social como nós temos nos outros povos. Era uma organização esparsa, né? Eram vários povoados, onde cada povoado tinha um tipo de costume diferente. Como não havia escrita, nós tínhamos os costumes que nós vemos até hoje, né? Esses costumes deram origem a muitos institutos jurídicos que nós temos hoje, como, por exemplo, o próprio casamento, que é um dos institutos mais antigos que tem. Então, naquela época, tinha-se uma noção do que era o direito, tinha-se uma noção do que era o valor, né? Esse direito natural, esse direito emanado, né? A própria instituição de casamento é um direito natural que parte do ser humano, de se unir conjugalmente com outra pessoa. Então, desde dos períodos dos povos sem escritas já havia, né, esses tipos de instituto. Como eles eram numerosos, não havia, como, por exemplo, uma organização de direitos escritos como nós vamos ver nos outros códigos a partir de agora. Avançando para o direito do Código de Hammurabi. Perdão, gente, perdão. Aí, Aí, foi. Tranquilo, Francisco. Você quer acrescentar alguma coisa sobre os povos sem escrita, meu amigo? bom, eu acredito que é bem simples, né? O ser humano, caso caia uma questão dissertativa que precise refletir sobre. O Tiago, eu já tive aula com ele, eu acredito que o Tiago quer trabalhar com a questão da reflexão. É igual a última questão que ele deu, acho que o pessoal da noite, sobre a influência das mulheres, né? Em alguns códigos. Por exemplo, se caso ele cite a questão dos povos ágrafos, os povos sem escrita, reflita sobre o jeito dos povos ágrafos e os jeitos contemporâneos. A gente pode pensar que os povos antigos, eles tinham a questão dos costumes. Eram diversas tribos, tribos nômades, né, que sempre estavam se realocando, assim, no seu contexto geográfico, no seu contexto histórico. Então, esses povos precisavam regular institutos básicos, que a gente vê hoje, que é o casamento, a família, institutos como patrimônio.
Porque a partir do momento que esses povos nômades, eu estou fazendo um resumo aqui para vocês do que diz né, o embasamento desse conteúdo. A partir do momento que esses povos nômades começaram a se fixar num lugar e a produzir sua própria agricultura, praticar sua religião, a sua habitação em um certo lugar, começou a haver lead. Lead é uma palavra que vocês vão ver mais para frente, em teoria já do processo. Lead é o problema, é o conflito. E essa lead começa a ser apresentada, essa lead, essas pessoas começam a fazer a autotutela. A autotutela é resolver-se com as próprias mãos. E, ou seja, as pessoas se matavam, as pessoas guerreavam, ou as pessoas entravam em conflito então viu-se ali aqueles povos a necessidade de um terceiro para começar a mediar essas lides. Então começou a se eleger o líder dessa tribo, o líder religioso, até pessoas comuns até para poder regular essa situação. Fazendo né, um resumo bem básico, é bem isso. Então a gente consegue dissertar numa questão dissertativa dessa forma, que eu acho que cria essa cronologia que hoje, no nosso tempo contemporâneo, a diferença é que como a gente tem escrito, então as normas são estabelecidas e estão transferidas a um documento. E esse documento é valorizado. Na verdade, é valorizado e é protegido, né, pelo Estado Democrático, que é a nossa Carta Magna, a nossa Constituição de 88. Então, eu fechei aqui para vocês uma resposta de uma possível questão dissertativa né, de comparação dos povos ágrafos com o nosso contexto contemporâneo. Ok? Perfeito, então. Podemos prosseguir, Marcos? Podemos sim. Bom, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper tanto eu quanto o Francisco, tudo bem? É só realizar a pergunta que nós respondemos. Quanto ao código de Hammurabi, galera, esse código de Hammurabi já muda muita coisa. Por causa do seguinte, os povos sem escritas, como já foi dito anteriormente, não havia escrita, era um povo muito costumeiro, ou seja, suas leis e normas eram baseadas nos costumes e valores intrínsecos que eles tinham. Já no Código de Hammurabi, você tem uma mudança desse cenário. No Código de Hammurabi, essas leis eram escritas e tinham um cunho penalíssimo especial. O que que era penalíssimo, né? O que eu quero dizer com penalíssimo? Que tinham consequências agravadas, muito agravadas. Nós temos aqui, por exemplo, uma característica muito clara nele, que é a pena de talhão, né? Na pena de talhão é um sinônimo de retaliação. Pena de talhão e retaliação são sinônimos. É a proporção entre ofensa e pena. Eu poderia explicitar para vocês de uma maneira mais clara, falando do famoso olho por olho, dente por dente, né? Esse ditado surgiu a partir do Código de Hammurabi, dessa pena de talhão, dessa retaliação que era sofrida. Algumas características quanto a leis que nós temos aqui, por exemplo, é o falso testemunho, né, que era tratado com severidade, onde, por exemplo, se caso você mentisse, desse esse falso testemunho, onde, por exemplo, tivesse um crime envolvendo a morte, a sua vida era tirada também. Então você tem esse caráter, né, onde toda ofensa, todo crime que é realizado por você será punido da mesma forma, né? A pena é muito semelhante à ofensa que você causou. O estupro era punido com pena de morte, né? O processo nas leis babilônicas, o Código de Hammurabi em específico, ele tem uma característica muito religiosa também. Então, isso é muito destacado no processo, né? Essa mistura entre o sagrado e o profano dentro do processo. O Código de Hammurabi também traz uma questão que nós temos até hoje, que é o famoso erro médico. Claro, no erro médico do Código de Hammurabi, se o médico errasse, a mão dele era cortada, né? Porém, no Código de Hammurabi já traz algumas dessas questões, né, da própria regras técnicas para algumas profissões, como, por exemplo, na medicina. Você quer acrescentar alguma coisa, Francisco, no Código de Hammurabi? Não, eu concordo plenamente. Né, e queria só fazer um adendo aqui. Essa questão processual, pessoal,
eles faziam ritos com pessoas leigas ou com religiosos de que após eu fazer uma acusação na qual não tinha provas, aquela pessoa é submetida a mergulhar-se no rio, atravessar um rio, e se ela se ela sobreviveria, né, após atravessar o rio, ela, o acusador, né, porque no Código de Hammurabi, no Código de, perdão, pulei o slide que eu vi, desculpa, gente. No Código de Hammurabi, o falso acusador, ele é condenado com a mesma pena do acusado. Ou seja, eles faziam ritos, até com pessoas leigas, para se definir culpa ou não. E outra questão legal do Código de Hammurabi, que eu acho que o Tiago pode cobrar com vocês, é a função da mulher. Porque em todos os códigos, o Tiago fala com vocês sobre a questão da mulher em Esparta, a questão da mulher em Hammurabi, a questão da mulher no Código dos Hebreus, Manu, né? E no Código de Hammurabi, as mulheres, fazendo aqui outro adendo, né? As mulheres tinham a função de intermediárias, né? Comerciantes. Então, a gente pode também relembrar isso. Não sei se quem está assistindo está anotando no papel ou está revisando o próprio caderno. Às vezes, grifar ali aquela parte. Pegar a prova passada do Tiago também pode ser muito legal, porque às vezes ele pode readaptar uma questão assim, para você poder, né, garantir uma nota excelente, com certeza. Então, só fazendo esse adendo, que eles tinham esse método, né, de realizar o processo e tinham essa forma também de tratar as mulheres. A sociedade é dividida em três, né, Marcos? Entre os cidadãos livres, né, os escravos e os estrangeiros, né? Exatamente. Então, Que é algo que se então, repete bastante em todas as sim, histórias aqui, em todas as partes da história do direito, se repete com muita frequência. A divisão de classes, direito sim, feminino, a evolução do direito feminino, igual o sim, Francisco falou aí na questão do Código de Hammurabi, onde as mulheres eram taberneiras. A gente vai ver agora no Código de Manu que as mulheres, elas não tinham mais esse tipo de função. As mulheres, elas eram totalmente submissas aos homens e elas tinham a função de ser cuidadas e produzir herdeiros, ou seja, a mulher era guardada pelo seu pai quando nascia, pelo seu marido quando ficava adulta e pelo seu filho quando ficava velho. Então, em todos os momentos da vida dela, ela estava sob os cuidados de um homem, né? Fora algumas outras questões que eu já vou citar para vocês. uma coisa bem legal também, pessoal, é a gente lembrar que cada código, cada sociedade do passado se preocupava em classificar o seu sujeito de direito. Isso que eu estou contando para vocês é um a mais aqui, né? Quem quiser guardar isso é bem interessante. Por que que eles tinham que classificar quem que é o estrangeiro, quem que é o cidadão, quem que é o escravo? E vocês vão ver até que lá na Grécia, né, em Roma ou em Esparta, eles tinham essa preocupação excessiva. Aqui no Código Hammurabi eles também classificam, o Código de Hammurabi classificava através das castas, porque desde sempre haveria essa questão subjetiva de quem eu forneço o direito, a quem a justiça chega, a quem se aplica essa lei, essa regra. Hoje, a gente tem na Constituição que todos somos iguais perante a lei, né? A gente, dentro do direito, a gente tem a questão da isonomia, que é aquele princípio que eu acho que vocês já estudaram, sobre a questão da igualdade, né? Ter que ser subjetivo também a cada qual. E então é isso. Então, eu estou dando esse a mais, quem quiser anotar no caderno, depois, Francisco, não estou entendendo o que você quis dizer. É legal a gente ter essa ideia na cabeça também, para a gente poder estudar com conteúdo mais rico, a gente poder, né, ter essa interpretação aprofundada. Marcos, quer falar alguma coisa mais sobre o Código de Hammurabi? Eu falei alguma coisa que ficou Não, tá tranquilo. Eu acho que o Código de tranquilo? Hammurabi foi bem falado aqui. A gente falou bastante sobre ele, as questões penalíssimas dele, né? Como os povos se dividiam nele. Eu acho que está muito bem colocado aqui, pelo menos as provas que eles vão realizar, né? Vamos continuar agora para o Código de Manu. É interessante, galera, antes de mais nada, não sei se vocês estão estudando pelo slide do Tiago ou pelas doutrinas que ele passou para vocês, tanto nas doutrinas quanto no slide, há uma especificidade de exemplos falando sobre, por exemplo,
as normas que compunham cada um desses códigos. Eu acho interessante vocês darem uma atenção às normas que compõem esses códigos. Baseado no que foi me falado das provas anteriores, né, do Tiago, ele não cobra necessariamente, né, a norma ali do jeito que tem que estar, mas ele faz a menção dela. Ele menciona, por exemplo, pode ser que aqui no código de Manu, como nós iremos ver agora, ele, por exemplo, mencione uma questão, sei lá, de adultério ou tentativa de adultério, para fazer uma questão se comparando com, por exemplo, como é visto o adultério na sociedade moderna. Pode ser que ele cobre um pouco essa matéria, entendeu? Baseado claramente nos valores e tudo mais. É uma coisa que ele pode cobrar sim, né? Juntando um pouco com epistemologia, né? O direito natural do homem, enfim. Então, pode ser que ocorra diversas menções a essas normas que estão explícitas em cada código aqui. Como vamos ver aqui no Código de Manu, né? A própria questão do direito feminino é a evolução que ele teve aqui. Vamos lá. No Código de Manu é um código muito caracterizado pela divisão de suas castas, né? Na Índia nós temos castas, naquela época a gente tinha castas com uma maior rigorosidade ainda, né? Que são as castas de Brahmin, que são sacerdotes, os Kshatriyas, que são os políticos, soldados, oficiais. Nós temos os Vaishyas, nós temos os Sudras e os Parya. Eu vou dar uma atenção aqui agora nos pária, que os párias são como se fosse pessoas que não são consideradas como humanas. Eles são muito menos do que isso para aquela sociedade indígena, né? Então, era muito caracterizado para esse código, né? A própria sociedade deles, onde os párias eles eram colocados em trabalhos onde não tinha honra, né? Trabalhos desonrosos, enquanto, né, os Sudras, Vaixas, Kshatriyas, Brahmins, eles tinham a sua própria vocação. Caracteriza também uma curiosidade sobre a sociedade da Índia naquela época é que se você nascesse em uma casta em específico, você não mudava para ela, você morria nesta mesma casta, você passava a sua vida inteira nela. Se você era pária, você iria morrer um pária. Se você era um Sudra, você iria morrer um Sudra. Não se permitia casamento nem relacionamento entre uma casta e outra. Vocês vão ver que tem uma característica nesse código implícita, que é a característica dos juros. É aqui onde a gente tem a menção, as primeiras menções aos juros impostos, né? Onde o juro sobre um imposto para cada casta é diferente, entendeu? Para cada casta, os juros é maior. Ou seja, os brahmins pagam muito menos juros, pagando 0% de juros, enquanto os sudras ou os vaixas, que são a parte menor dessa casta, né, que são a parte menor dessas classes, pagariam muito mais juros. Você tem a própria questão do divórcio, onde aqui é algo um pouco diferente no Código de Manu, onde permite-se o divórcio, porém existe, né, extraordinariedades para que se permita esse divórcio, como por exemplo, a mulher só pode ocorrer o divórcio se ela for uma mulher deficiente. O que que é a deficiência para eles? Mulher que não dá herdeiros homens, mulher que só dá herdeiros mulheres, por exemplo, é uma mulher que é considerada deficiente. Mulher que gera uma grande vergonha para sua família, algo implícito a eles. Ou poderia sim ocorrer o divórcio sem qualquer uma dessas exceções, porém a mulher de valor, né, que era colocado assim, a mulher de valor deveria aceitar ou não esse divórcio. Ou seja, se a mulher fosse considerada para essa sociedade, para eles, né, como uma mulher de valor, ela poderia optar ou não, né, pelo divórcio. O estupro aqui era punido da mesma maneira, o estupro era punido com a morte, tudo bem. Aqui tinha uma particularidade na questão do adultério, onde tanto a mulher quanto o homem que praticaram o adultério seriam mortos, tudo bem? Tanto aquele que seduz, tanto a mulher quanto aquele que seduz. No Código de Hammurabi, por exemplo, uma questão que eu até esqueci de citar para vocês é que no adultério, apenas a mulher é punida com pena de morte. Aqui já muda um pouco essa questão. O homem que seduz e a mulher seduzida, a mulher que pratica este ato, ambos são punidos com a morte. Tudo bem?
No Código de Manu, nós temos uma questão muito similar ao Código de Hammurabi, que é a questão da adoção. Tudo bem? Os adotados aqui tinham uma lei para adoção, você poderia ser adotado, claro, o adotado ele poderia renegar a sua família, né? Isso era permitido, porém ele sofria, por exemplo, sanções com relação a isso. No Código de Manu é explicitado muito a questão da tortura física, né? Onde poderia, através de um castigo, você poderia submeter seu próprio filho a por exemplo, a agressões. Isso era liberado no Código de Manu. Você tem alguma coisa a acrescentar, Francisco? Não, não, perfeito. Bom, no Código de Manu eu citei apenas para vocês algum dos códigos, né, algum das normas explícitas no Código de Manu, que eu olhei e considerei aqui que são as mais importantes. Outra coisa que é importante é a seguinte: quando eu falei do divórcio, da mulher só dar herdeiros mulheres, né, pode existir a possibilidade da mulher não dar herdeiros. Neste caso, é explícito, tanto no material do Tiago quanto na doutrina, que a mulher, por exemplo, ela pode realizar relações com o seu irmão, para assim produzir filhos, entendeu? Claro que deve haver o consentimento do marido. Porém, aí vocês já veem que nesse direito, né, no próprio direito do que envolve o Código de Manu, o direito natural deles é um tanto quanto particular em relação, né, tem uma peculiaridade muito grande em relação aos outros É, códigos que nós iremos ver até o momento. Então, de Marcos, é, todos eles, ele é um dos que mais tem essa certa diferença, né, nas normas. com licença. Marcos, fazer só adentro pro pessoal. Meus amigos, essa questão da mulher poder dormir com o irmão do marido seria se sujeitado é regulado, lógico, seria uma prova de provar se é o marido que é infértil ou a mulher. E se a mulher fosse infértil ou não fosse capaz de gerar filhos, filhos homens, né? Como o Marcos mencionou para vocês, ela é vista como ruim, porque como é um código baseado muito na cultura hindu, ia classificar essa mulher como impura, né? Ela é amaldiçoada pelos deuses, né, hindu. Então, e uma coisa legal é que essa mulher, ela teria o direito de ser abandonada, né? Se ela fosse impura. Então, vocês percebem que eles determinavam suas leis, né? Através desse conceito. Mas é só quem está presente aí está conseguindo entender bem, tá conseguindo ouvir bem, tem alguma coisa que a gente falou que ia fazer uma observação, olha, eu entendi isso, olha, tá, você não falou disso, aquilo, Eu acho que tá tudo bem. tudo Pra bem, mim também tá tudo certo. tudo certo. É que eu não consigo ver quem está assistindo, às vezes eu tô, né, Marcos, às vezes a gente tem essas como se a gente tivesse, né, chato, mas tem alguma coisa Exatamente. que vocês acham que a gente não falou, se citou aqui ou Eu não? fiquei pensando em uma coisa, no código de Hammurabi, nas minhas anotações aqui, estava falando homens livres da sociedade, né, da divisão, homens livres, escravos e prisioneiros de guerra e funcionários públicos. Sim. Esses funcionários públicos, tipo assim, eles seriam homens livres também? Ou, tipo, Eu como acredito. eu fiquei Perdão, pode falar. isso, eu fiquei, tipo, onde é que eles se encaixam aqui? Se eles são homens livres também ou não? Tipo, o que seriam esses funcionários? Olha, ao Lembra quando eu decorrer. citei para você sobre a questão da peculiaridade, né, que surge nesse Código de Hammurabi, das questões técnicas para cada profissão? Funcionários públicos, assim como na nossa sociedade atual, são pessoas que trabalham, né, em áreas profissionais técnicas específicas. Por exemplo, poderia haver funcionários públicos nessa época que são médicos, profissionais nessa época que são artesãos ou soldados, guerreiros. Então, essa era a divisão. Normalmente, quando se refere a funcionários públicos, como se referencia todos os códigos aqui em geral, né, que ocorre muito, são políticos, né, os próprios kshatriyas que eu citei para você aqui no Código de Manu, são funcionários públicos, são políticos, soldados, guerreiros,
todos eles são considerados aqui no Código Hindu como funcionários públicos. Assim ocorre também no Código de Hammurabi, onde você tem as profissões, né? Você tem, por exemplo, que é considerado funcionário público para eles, os médicos, você também tem os soldados, os oficiais, os políticos. Então, todos eles são considerados aí dentro funcionários públicos. Já homens livres, né? São pessoas, como o próprio termo diz, pessoas livres. Elas podem fazer o que elas bem entenderem dentro dos limites estipulados pelo Código de Hammurabi, porém são pessoas livres, não tem qualquer tipo de dever, né, intrínseco ligado à sua função. Não tem um dever de função ali, como, por exemplo, o médico que eu falei para você, né? Onde se ele cometer um erro médico, por exemplo, a mão dele pode ser cortada. Conseguiu entender? Entendi, sim, Aconteceu. obrigada. Desculpa, quem perguntou foi a Maria Eduarda. Eduardo, tudo bem? Só mais uma observaçãozinha. No Código de Hammurabi, na Babilônia, tem outro detalhe bem legal que eu acho que está até escrito no slide do Tiago. As profissões insalubres e profissões de risco, como nem os soldados que exerciam a defesa daquele território, daquele estado, recebiam remunerações do Estado. O Estado preocupava-se diante a sua... no livro de doutrina, vocês vão ver isso mais aprofundado. Preocupava diante a sua manutenção. Então, aí nessa terminologia dos funcionários públicos, como a mesma ideia que o Marcos falou para vocês, médicos, seria uma questão de os funcionários públicos se prevalecerem dos demais cidadãos em relações econômicas, em questão de ceder territórios, né? Porque muitas vezes o Estado pagavam eles não só questão monetária, pagavam eles com pedaços de terras, com propriedades. Isso a gente viu na história do Brasil, isso a gente vai ver lá em Esparta, onde o Estado se compromete a garantir a proteção da mulher para que ela faça soldados, e se compromete em criar esses soldados, né, para o Estado. Então, seria mais ou menos baseado nessa visão, assim. É, consigo entender? Você acha que tem alguma lacuna? Não, Falei muito agora rápido. ficou claro. Obrigada. Vamos prosseguir. Marcos, posso pular aqui o slide ou tem alguma Pode mais ir para o hebraico observação? já. Pode ir para o hebraico. Podemos? Podemos. Bom, galera, o código do hebraico, ele é um código aqui que qual que é a sua maior particularidade em relação aos outros? É a deuteronomia. O que é essa deuteronomia? Galera, ele se diferencia muito sobre o quê? Como no Código de Hammurabi, eu citei para vocês que havia muita mistura no processo entre o sagrado e o profano. Porém, né, você ainda tinha leis que eram baseadas em questões técnicas, né, nos valores. Aqui já muda muita coisa. Aqui o código de hebraico, né, o código hebraico, ele é muito baseado na própria Bíblia. Ele se tem muito a mistura do sagrado nas suas leis, contanto que as leis compõem muitos mandamentos aqui na Deuteronomia, né? O próprio código, ele estimula a caridade, né? A caridade, ela é prevista, sim, na lei, né? Por exemplo, nós temos uma questão bíblica que surgiu naquela época e que nós vemos resultados um pouco até hoje, né? Como cita a doutrina, que é a questão da guarda do sábado e do domingo, onde o domingo é dia de Cristo, domingo nós descansamos, né? Nós vemos aqui um pouco a alusão, se for fazer uma comparação a vocês, a própria CLT, né? Nós também temos uma questão nova que surgiu aqui da jurisdição. O que é essa jurisdição? A imparcialidade dos juízes. Os juízes aqui, eles eram imparciais. Eles não podiam ser parciais para qualquer lado, né? Havia uma imparcialidade muito grande aqui. Então, no Código do Hebraico, começou a se haver fundamentos da jurisdição que nós vemos até hoje. A própria jurisdição foi ficando mais complexa nessa época, né? Fazendo alusões ao próprio direito romano. Testemunha, não admitia-se, né, o testemunho de uma única testemunha, ou seja, aqui nesse caso, a investigação, para você começar um processo, você deveria provar. Aqui nós vemos a primeira coisa, aqui nós vemos a característica de prova, onde para você iniciar uma investigação, para você iniciar esse processo, né,
dessa época, você precisaria de provas, não bastava apenas uma testemunha, você deveria ter múltiplas testemunhas. Aqui as questões de prova, para você provar um crime, para você provar um delito, você deveria é muito mais rígido. Há uma rigidez muito maior na própria questão da prova, né. Francisco, você quer falar alguma coisa? Não, não. Na verdade, acredito que você está falando pô, Marcos, você é o melhor monitor que eu conheço, meu amigo. Mas eu queria fazer uma provocação aqui para quem está assistindo. Alguém sabe me dizer o que é lei mosaica? O que é a lei mosaica? Quando ela surgiu e qual é a importância dela para o código hebraico? Alguém tem coragem de abrir o microfone e contar para a gente? Valendo R$ 1 milhão, hein? Eu acho que a turma hoje. Pessoal, então, essa provocação que eu fiz para vocês é o seguinte: a lei mosaica, ela surge de Moisés, ela fundamenta muito o código hebraico e ela, dentro dela, né, ela se difunde do seu surgimento. O surgimento vem embasado na questão sagrada de Deus. Ou seja, pode-se pensar na lei mosaica como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são transcritos de uma entidade religiosa, ou seja, de Deus, né, que não é o que no contexto jurídico real científico, né, agora já olhando aqui na face da epistemologia sobre a face científica, Deus não é real, né, no contexto físico, tangível, né, então, transcrito de uma fonte, né, intangível, que não provém do homem. Então, a lei mosaica seria isso. Só fiz essa provocação mesmo, porque, né, Marcos, fiquei até com vergonha agora. Só para, chegar na hora da prova, Relaxa, Francisco, o pessoal hoje tá meio bravo. Prova de amanhã deixa todo mundo bravo. Mas amanhã tem festa junina. Amanhã eu vou estar com os docinhos de leite, de paçoca lá na barraca. Eu ia dar até um descontaço para quem acertasse essa questão, mas não foi dessa vez, né, meu amigo? Não foi dessa vez, meu amigo Francisco. Vamos prosseguir, então. Vamos lá. Prosseguimos. Tá? Desculpa, você estava falando e eu acabei fazendo essa provocação. E, gente, o código hebraico, ele, além de ele apresentar essa questão muito religiosa, muito fundamentada através dessa fonte, né, que seria Deus, é um código que se preocupa em julgar as pessoas baseados em provas, baseado em fatos, não baseado em ritos de sobrevivência, como a gente viu no Hammurabi, que você tinha que adentrar a um rio. Além disso, uma coisa interessante para os hebreus, até a questão de obras. Obras dentro da cidade, havia preocupação da sua manutenção para que não machucasse os civis, né? Passavam por ali. Tanto é que eles regulavam tanto ações civis, ações de patrimônio, ações de relacionamento. Uma coisa bem legal, né, sobre o código hebraico é a questão do estupro, né, que o estupro ele é punido com o apedrejamento, a morte, né, mas aí a sua punição se diferenciava, porque quando o estuprador estuprava uma mulher que provinha, porque assim, o código hebraico ele divide as suas leis para as pessoas do campo e para as pessoas da cidade. E no campo, quando uma mulher é estuprada, ah, o estuprador poderia pagar uma indenização ao pai da vítima, né? E casar-se com ela e não jamais poderia reclamar, divorciá-la dela e muito menos maltratá-la. O código já previa isso. E já na cidade, se a mulher fosse estuprada e não pedisse socorro, ela seria apedrejada junto com o seu estuprador. E essa regra não se embasearia, né, na cidade. Eu busquei mais fontes para poder entender por que isso. Isso se baseava no conceito muito da questão dos homens daquela época de olhar a mulher do campo como inocente em relação ao sexo. O sexo para as mulheres é como se aquele estuprador tivesse apresentado para ela, né? O sexo, então, teria que ser marido dela pro resto de sua vida.
Imagina você sendo estuprada e tendo que viver pro resto da sua vida casada com seu estuprador e ainda o estuprador pagar, pro seu pai. Além disso que, não só muitas vezes o estuprador poderia também ser proveniente da própria parte rural. Então os homens, tentavam enxergar que no contexto rural as pessoas tinham, abre aspas, "mais inocência", fecha aspas, e na cidade isso seria mais proveniente por causa das casas as casas noturnas, as casas de Dalila, e é isso. Bom, tem mais alguma coisa interessante que a gente pode relembrar aqui dos hebraicos, ou meu querido Marcos? Cara, eu acho que não, eu acho que tá bem tranquilo a questão do código hebraico. Bom, pode prosseguir? Pode sim. Galera, agora sobre o direito grego. O direito grego, galera, é uma das principais fontes históricas do direito europeu ocidental. O direito da Grécia Antiga, ele tem uma particularidade em específico, galera, que é o seguinte, né? A própria questão do direito grego, ele é muito mais, a própria Grécia, ela é muito mais ela é muito mais relevante na questão filosófica do que na própria questão do direito. Isso porque nesse direito grego em específico, né, o direito da Grécia, ele não era um direito, vamos dizer assim, formado, né, como a gente viu anteriormente, a partir de normas escritas, né, o famoso direito positivo, onde nós temos normas escritas, o que deve ou não fazer, a imputação de pena, se você cometer tal crime, você tem uma punição envolvendo, por exemplo, a morte, a agressão na maioria dos casos. Então, aqui você não tem, né, essa questão das normas escritas como nós temos numa normalidade. Aqui no direito grego, nós temos uma coisa que é muito característica do próprio direito natural e como nós vamos especificar para vocês mais para frente, porque ele surgiu na Grécia, né? Ele surgiu muito a partir também do Hans Kelsen. Então aqui no direito grego, o que que acontece? Ele é formado a partir do quê? Dos costumes e tradições. Cada organização, cada sociedade da Grécia, né, possuía um tipo de organização de direito diferente, né, organização política diferente. Os maiores destaques dessa época daqui, né, que nós podemos explicitar a vocês, é a organização social de Atenas e a organização da sociedade espartana. A organização social de Atenas, né, na cidade de Atenas, ela tinha uma característica muito grande, que ela era dividida entre três classes, assim como nós vimos anteriormente. Porém, essas três classes são o seguinte: cidadãos, metecos e escravos. Os escravos, por obviedade, galera, são pessoas que, assim, normalmente são prisioneiros de guerra, né? Tem muitos trabalhos desonrosos. É a concepção clássica do que nós temos sobre escravidão. Metecos já são estrangeiros, pessoas que vieram, né, de outras cidades para a cidade de Atenas, pessoas que não nasceram na cidade de Atenas, né? As pessoas que não nasceram dentro daquela cidade de Atenas. Essas pessoas em específico, elas não têm uma série de direitos, por exemplo, elas apenas têm domicílios lá naquela cidade, né, na cidade de Atenas. Elas, por exemplo, não têm acesso à política, elas não têm acesso a cargos nobres, diferentemente dos cidadãos, onde os cidadãos, né, as pessoas que nascem em Atenas, elas são as pessoas que possuem o acesso à política, né? A cidadania para eles é um grande privilégio, ou seja, ela era muito privilegiada. Eles eram muito inclusos na própria política dentro da cidade, diferente dos metecos, que eram excluídos dessa política, e dos escravos, que, bom, não preciso nem citar, né? Já que é uma concepção muito clássica. Agora a gente vai ter uma grande diferença para a sociedade espartana. A sociedade espartana, ela era agrária, patriarcal, aristocrática, né? Era feito por testamentos. O que que acontece? Na sociedade ateniense, a maior diferença daqui é o seguinte: vocês lembram que eu falei que na sociedade ateniense as pessoas, até mesmo os metecos, tinham um domicílio lá dentro, ou seja, eles tinham casas.
Já na sociedade espartana, isso não existe, tá bom? Os domicílios e as casas, tudo pertence ao Estado espartano. Nada pertence às pessoas. As pessoas só usufruem de tudo aquilo. Ou seja, é o famoso usufruto. As pessoas só têm usufruto daquelas casas, daquelas residências, né, onde elas moram. A sociedade espartana ela é muito voltada à guerra. Então, aí que nós temos, por exemplo, o surgimento da própria questão do alistamento militar, né, onde muitos doutrinadores citam que o surgimento, as raízes partiram muito do direito grego, onde o filho, após completasse o filho homem, quando ele completasse uma determinada idade, ele era enviado ao treinamento espartano para defender o seu estado, né? Então, a gente tem muita essa própria questão. O comércio era muito realizado pelos estrangeiros. Aqui nós temos uma menção ao direito de família. As mulheres, elas tinham muito mais direitos do que na sociedade ateniense. Enquanto na sociedade ateniense nós temos a visão concepta clássica da mulher que produz herdeiros, na sociedade espartana nós temos já uma visão de uma mulher que, por exemplo, não tem só como seu papel produzir herdeiros, nós temos muito poder matriarcal, né? Então, aqui nós também temos a própria questão da eugenia. O que que é essa eugenia? O filho em Esparta, a criança em Esparta, não podia nascer com qualquer tipo de deficiência. Em seu nascimento, ele era vistoriado, né? Ele era analisado para ver se ele tinha qualquer tipo de deficiência em seu corpo, pés, mãos, ele não poderia haver nenhuma deficiência. O filho eugênico, o filho perfeito. Caso ele tivesse qualquer uma dessas deficiências, ele era jogado em um desfiladeiro para sua morte. Tudo bem? Eu acho que essas são as questões mais principais da sociedade ateniense, da sociedade espartana. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar, Francisco, a isso? Na verdade, não. Na verdade, eu acredito que você falou tudo que precisava. Só, né, fazendo mais uma coisinha, só que para poder também acrescentar aqui para vocês. Meus amigos, na Grécia, por que que Esparta e Roma, a Esparta e Atenas se, se diferenciavam na sua gestão? Porque é até uma curiosidade de TGE. São cidades-estados, cidades conhecidas como polis, ou seja, elas se regulavam entre si sobre suas normas, suas regras, suas leis. E uma coisa muito legal, uma palavrinha muito legal que o Marcos falou foi é uma cidade, a Esparta é uma sociedade eugênica, ou seja, há o conceito da purificação da raça. É para vocês verem como o Estado, ao longo dos milênios, é, algumas sociedades se fundamentavam sobre a questão eugênica, como a gente viu quase há menos de 100 anos atrás, num regime nazista, né, onde o Estado, através do jeito, já vamos usar aqui essa terminologia, positivado, que com normas, né, eugênicas, e é contra o direito naturalista, que é a proteção à personalidade, a proteção ao indivíduo, ao físico do indivíduo. Então, aqui nesse quesito, a gente pode também, é um conteúdo mais histórico e a gente pode criar essa interpretação, né, para a gente realizar questões dissertativas. Podemos prosseguir, Marcos? Podemos sim. É, Bom, galera, agora vamos falar um pouco sobre o direito romano, e esse talvez seja o direito com questões que mais envolvem a nossa sociedade atual, na própria questão processual, né? Esse direito, galera, particularmente, o que eu poderia falar para vocês estudarem dele? As tábuas. Contanto que eu deixei todas as tábuas explícitas dentro desse artigo. É de suma importância que vocês estudem as tábuas, principalmente a questão do uso capião. O uso capião atualmente e o uso capião daquela época. O uso capião no direito romano, galera, acredito que seja a tábua quarta, se não me falha a memória, é entre a tábua quarta e a tábua quinta. O uso capião naquela época era o seguinte: não se poderia provocar, né, ou não se poderia
ter o direito sobre o uso capião em bens sobre tutela da mulher. Ou seja, havia uma absoluta incapacidade no início do período republicano em, por exemplo, você declarar uso capião em bens que estão em tutela da mulher, tá bom? Então, isso daí é uma coisa extremamente importante. Ele perguntou na outra prova a diferença do uso capião. Então, agora eu estou trazendo isso tô trazendo isso falando para vocês que pode ser importante. Já tem algumas questões que alguns professores colocam nas suas provas que são muito parecidas com as provas passadas, principalmente questões que a galera errou com bastante frequência, né? Nós também temos no direito romano a própria primeira tábua, né, ou do chamamento a juízo, onde, por exemplo, as audiências públicas eram realizadas em praça, deveriam acabar com o pôr do sol, já que para eles, a partir do momento que o sol se põe, já não era mais possível ter a iluminação dos julgadores sobre aquele caso. Nós também temos a questão de que o furto e o roubo eram considerados a mesma coisa. Caso você fosse, né, a juízo, caso você, sendo o autor de uma lide, fosse a juízo e quisesse levar o seu réu, para você fazer isso, você poderia levá-lo à força, ok? Era permitido que você levasse o autor da sua lide à força. Então, você tem uma série de particularidades na questão dessas tábuas que é muito importante vocês terem isso em mente. Eu não gosto de dizer sobre decorar. Eu não acho interessante falar sobre decoreba ou algo desse tipo. Porém, eu chamo muita atenção para vocês em estudar cada uma dessas tábuas. A própria tábua de direito público, né? A tábua, se eu não me engano, a tábua número 9, né? Que tem a preocupação com a defesa do império, né? Hoje a gente pode fazer uma comparação à segurança nacional, né? O direito que é sacro, né? A proibição de se vender o túmulo, por exemplo, né? O sagrado que está imposto dentro desse direito. Enfim, é isso que eu tenho para dizer sobre o direito romano para vocês. Tem alguma coisa a acrescentar, Francisco? Não, na verdade tem. Aí eu falo não e tem. Meus amigos, é exatamente isso que o nosso querido Marcos está falando, né? As tábuas, elas não são leis específicas, elas são regulamentos. Ela tem um marco, né, no Ocidente atual, no nosso Ocidente aqui, né? E ela também tem a questão de limitar o poder dos patrícios, dos juízes. Ela tem um formalismo, né, sobre os contratos, os julgamentos, os prazos. E não sei se o Thiago comentou com vocês, né? Deixa eu só arrumar aqui que saiu. Vocês conseguem ver? Pessoal que está assistindo, Sim. né? São as tábuas, né? Que dá esse marco legal e esse norte. Essas tábuas, caso for perguntar para vocês, pode ser comparado à Carta Magna? Eu responderia que sim. Poderia se comparar à nossa Carta Magna, nossa Constituição, uma vez que essas tábuas direcionavam as leis e o entendimento do Estado romano sobre essas leis, que quando vocês pegam o livro de doutrina, vocês vão ver que essas tábuas, quem danificar algo de outrem, repara o dano, né, ou vai ser punido, dívidas, pessoas que deviam poderiam ser presas, não podia enterrar gente dentro da cidade ou queimar as pessoas. É um regulamento geral, tanto de tantos atos civis da vida pública. Então, essas tábuas, né, do direito tutelavam tudo isso, de processo também, de execução de dívidas, direito de família, herança, delitos. A gente estuda, né, sobre os dois filósofos, Solon e Ion, né, onde um é muito rígido, depois o outro sucede, classificando até romanos muito embargo para hoje o que a gente tem de direito civil, de direito penal, e a classificação dos homicídios, da decadência, do prazo, do uso capião, dos direitos sociais. Então, é bem legal de saber disso. A gente estuda Roma desde a escola, né?
uma questão interessante que pode cair para vocês em TGE, né, aqui na nossa prova, é a questão também que Roma é um império expansionista, né? Eles buscavam conquistar territórios, dominar outras nações para poder expandir seu império. Eu e o Marcos, a gente teve uma prova agora integrada, que é uma questão dessa, e esse foi o conteúdo nosso do ano passado, de TGE, porque o conteúdo de vocês que estão no monitor é um dissipado, assim, em civil, em TGE, né, Marcos? E é legal citar isso para vocês, porque caso um dia vocês vejam, vocês já estão cientes. Eu acredito que vocês já saibam disso também, porque eles devem ter dado isso. Podemos prosseguir, Marcos? Exatamente. Ou tá chegando a Exatamente, sua galera. van? A gente vai prosseguir agora. A questão da história do direito a gente vai fechar por agora. E a gente vai entrar na epistemologia. A gente vai fazer uma explicação para vocês mais sucinta sobre a epistemologia. A gente vai adentrar profundamente sobre algumas questões da epistemologia onde nós consideramos que pode ser cobrado em prova. Então, todo mundo entendeu a própria questão da história do direito que a gente colocou aqui, né? O pessoal entendeu? Tem alguma dúvida? Maria Eduarda, tem alguma dúvida? Maria Eduarda que já se encontrou comigo numa eventualidade aí, né? Gente boa pra caramba. Tem alguma dúvida, minha amiga? Não, nenhuma dúvida. Perfeito, então. Sem dúvidas também. Perfeito, então, Thaís. Bom, se ninguém tem dúvida, a gente vai continuar aqui. Epistemologia, galera. Na epistemologia, nós vamos falar sobre como o direito se concebe na nossa sociedade, tá bom? Sobre as concepções que nós temos sobre o direito, os estudos que nós temos sobre o direito. A começar pelo direito natural e o direito positivo. Como eu disse anteriormente, né, o direito natural, ele é o direito que emana do ser humano. Ele emana do homem, né? Ele emana de você, são seus valores, valores morais, valores éticos que são emanados de você. Né? Essa teoria foi muito criada, né, durante o próprio direito da Grécia, né? Porém, ela é altamente criticada, por exemplo, pelo movimento positivista, que é o direito positivo, né? Por isso que nós temos essa contemplação de ideia entre direito natural versus o direito positivo, né? O direito positivo que foi criado, né, por Hans Kelsen, se eu não me engano. Nesse direito positivo, você tem o quê? Normas, porque o direito positivo ele considera que o direito ele não deve ser, por exemplo, valores emanados do homem, já que concordem comigo que esses valores são individuais, cada pessoa tem um tipo de valor específico, cada pessoa tem um direito natural que emana de si, cada pessoa tem, né, uma certa concepção do que ela considera certo e errado, né? Nesse direito natural, ele preza muito por esse princípio do certo e do errado. Já no direito positivo, nós temos a questão da objetividade, onde considera-se que para uma sociedade política se desenvolver, ela deve ter regras objetivas. Essas regras possuem valor moral, possuem valor ético? Claro que possuem, elas possuem valores morais, elas possuem valores éticos, porém aqui se é muito mais relevada a questão do bem-estar social. Então, para a criação dessas leis, se é levado uma série de estudos que nós vamos ver aqui para frente para a criação de uma norma, né? Então, esse direito positivo seria o direito, por exemplo, que nós temos a criação do legislador. É o direito que o legislador cria, são as normas, né? São os artigos. Esse é o direito positivo. Tem alguma coisa a acrescentar, meu amigo Francisco? Não, sim, sim, na verdade. Perdão, desculpa. É, minhas amigas, meus amigos que estão assistindo aqui, por acaso o Thiago chegou a comentar com vocês sobre a teoria do Miguel Reale, a teoria tridimensional? Tinha Alô? tinha um quadro sobre isso no slide dele na aula, falando sobre essa teoria. Ele falou sobre o fato, valor e norma. Tinha o quadro, se ele falando, não estou me recordando, na verdade. Então, é que vocês, a Maria Eduarda, que estão assistindo a gente é da manhã, né? Eu soube, né, que pro pessoal da noite
teve uma aula, até, se eu não me engano, não lembro, com o Thiago, foi sobre essa teoria tridimensional. Como que a gente pode enquadrar a teoria tridimensional no direito natural e positivado? O fato, valor e norma é a teoria que Miguel Reale, né, um jornalista brasileiro, desenvolveu para dizer que fatos, acontecimentos da história, coisas que acontecem no dia a dia, as litígios, os conflitos, as guerras, valor é o valor que aquela sociedade impõe sobre aquele fato e assim se concede a norma. Ah, como que a gente pode pensar o direito natural e o direito positivo? O direito positivo é a norma, meus amigos. O direito natural é o fato. O direito, na verdade, o direito fadual se incide sobre o valor daquela sociedade. Porque o direito natural é a ideia conceitual da justiça. Então, se vocês estiverem com um caderno, com uma anotaçãozinha, anotem isso. Teoria tridimensional do Miguel Reale. Pode ser uma citação interessante para uma questão dissertativa, para vocês poderem ter um embasamento ali. E, além disso, o direito positivado, a gente pode, pensando sobre normas, eles podem se contrariar. Eles são acessórios, um complementa o outro, mas em algum momento eles podem ser, vamos falar de uma forma certa, eles podem se contradizer, assim, né? Existe leis, agora perguntando para vocês, existe leis inconstitucionais que estão dentro do nosso ordenamento jurídico ou leis que podem se tornar inconstitucionais ao passar do tempo? Alô? Marcos, consegue me responder essa? Consigo. Existem? Acredito que sim. Sim. Existem leis que são inconstitucionais ou leis que vão se tornar inconstitucionais com o tempo ou são Uhum. concedidas de forma inconstitucional. E se essas leis ofendem a Constituição, que é baseada nos princípios do direito naturalista, que é o princípio do cidadão, da personalidade da pessoa humana, né, da integridade da pessoa, do bem-estar, o direito positivo ele transcreve isso como norma. Eu consegui ser bem claro no que eu disse? Ficou alguma dúvida? A gente pode prosseguir? Consigo sim, meu amigo. Posso avançar? Pode sim. Qualquer dúvida, a galera para, a gente pergunta. Direito como ciência e justo. Galera, seguinte. O que é o direito como ciência, né? O direito enquanto ciência, ele é um estudo fundamental para a compreensão da norma. Ou seja, ele estuda e compreende a norma. Vocês já devem ter ouvido falar sobre um método científico, né, em algumas aulas, talvez em algumas situações da sua vida, sobre citações. Isso não envolve um método científico convencional, por quê? Esse método científico é um método muito rígido. O direito, por ser uma ciência, compreende métodos científicos para a sua comprovação, né? E como o direito, propriamente, ele é muito baseado nas normas, a ciência seria o estudo dessas normas, né? O estudo em como essas normas reagem à nossa sociedade. Então, por exemplo, a ciência no direito contempla diversas áreas do setor jurídico, né? Não só do setor jurídico, como dos setores em geral. Por exemplo, na própria medicina, né, nós temos uma série de normas impostas ali para os médicos, né, na engenharia, nós temos uma série de normas ali expostas para os engenheiros que eles devem seguir ou não. Nós temos uma série de normas, por exemplo, quanto à economia, né, que nós temos no direito tributário, a pagação de tributos. Então, as normas como ciência, elas devem compreender não só, né, as normas, como a nossa sociedade. E qual que é o ambiente de resultado? Como a gente comprova a eficácia dessas normas no mundo real, as aplicando? Ou seja,
vocês têm a comprovação de normas funcionais ou não no seu dia a dia, e é por isso que o direito ele é tão mutável. É por isso que às vezes você vê uma norma surgindo, às vezes ela é revogada, daí ou é criada outra, ou ela é modificada. É por isso que tem essa constante mudança, porque sempre haverá normas que, por exemplo, não funcionaram na sociedade, ou normas que podem ser melhoradas, dado ao período da sociedade em que nós estamos vivendo. Então, sempre há, né, esse método no direito, esse método científico no direito, de provar, baseado na sociedade, as normas, compreender como a sociedade reage a normas específicas, né? E é baseado nessa evolução que nós temos a concepção do direito como ciência, através dessa compreensão que nós temos o direito como ciência. O direito como justo, por outro lado, é o direito como justiça, né? Eu coloquei justo para remeter uma palavra, né? Para vocês conseguirem remeter e reter esse conhecimento. O direito como justiça, galera, claramente, né, uma frase muito citada para nós, tanto talvez em sala de aula quanto fora, né? É que a justiça, ela trata de maneira desigual os desiguais para garantir uma igualdade. Então, assim, a justiça, como é a justiça no campo da ciência, né? Como a justiça no campo do direito? A justiça deve visar todos na sociedade, né? De maneira desigual, tratando de suas desigualdades para que assim se garanta essa justiça. É a partir do direito como justiça, por exemplo, que nós temos, né, a própria jurisdição na parte do juízo imparcial, do juiz ser imparcial perante uma decisão. Então, a justiça está intrinsecamente ligada a todos os ambientes do direito, na hora da criação de uma norma. O que é justo na hora dessa criação de norma, né? É justo eu, por exemplo, garantir cesta básica apenas para um grupo de pessoas? Não é justo eu garantir para um grupo B também, que também sofre dos mesmos problemas? É justo eu garantir, por exemplo, escolaridade apenas para crianças de um tipo específico do Brasil? Será que eu não tenho que garantir para outros grupos de crianças escolaridade, para todos os grupos de crianças uma escolaridade? Será que eu tenho que deixar, né, a escolaridade como opcional? Eu não tenho que obrigar a escolaridade? Então, isso é uma própria questão de justiça. O que que é justo no direito? O que que é a justiça, né? Tratar outras pessoas desigualmente para alcançar a igualdade. O direito deve fazer isso, né? Por exemplo, deve haver normas facilitando, vocês devem já ver em diversos lugares, né? Até mesmo em academias, caso alguém frequente, por exemplo, corrimões para pessoas com cadeira de rodas subirem aquilo ali. Aquilo é propriamente uma lei criada para essas pessoas, que obriga os estabelecimentos a colocarem esses corrimões, né? A colocarem essas subidas diferentes, as escolas a colocarem essas subidas. Isso ocorre justamente por conta dessa lei, que trata essas pessoas com desigualdade. Ora, então a lei trata essas pessoas com preconceito, já que ela trata com desigualdade? Não, ela trata com desigualdade justamente para preservar a igualdade. Ela trata essas pessoas com desigualdade diante da desigualdade que elas mesmas têm. No próprio direito penal, nós temos muito isso, né? Na própria questão dos agravantes para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, agravantes para as pessoas que não têm um conhecimento cognitivo total da situação onde elas estão inseridas. Então, esse é o direito como justo, esse é o direito como justiça. Entenderam? Sim, sim. Marcos, é uma coisa bem legal a gente poder conversar com eles, para aqueles que estão nos ouvindo e gostam de direito penal, como a gente pode exemplificar? Porque eu gosto muito de entender um conteúdo e exemplificá-lo, traduzi-lo, porque numa questão que conte um caso, uma hipótese ou uma dissertativa, a gente consegue, né, identificar. O direito como ciência, meus amigos, ah, vocês não têm obrigação de saber disso, mas ano que vem vocês vão estar com a Luzia o infanticídio. O infanticídio é quando a mãe mata o seu filho após o parto, ou após ou durante o parto, sobre o estado puerperal. Por que eu estou dando esse exemplo? Que vocês não estudaram isso, mas é para vocês poderem ter na cabeça de vocês. O estado puerperal é um estado que a mulher está em choque após o parto. Ela está
ela está com um desequilíbrio hormonal, ela está sob uma influência da sua natureza humana. Seria justo, seria científico, o direito como ciência, né? Seria, no caso, a perícia, os médicos constatarem que ela matou o próprio filho sobre o estado corporal, o que vai incidir sobre ela uma pena bem menor, ou às vezes ela, né, por outros meios, ela vai responder assim, em liberdade, vai ter alguns benefícios ali sobre isso, né? Então, o direito de consciência, ele é o direito usando a medicina, usando a psicologia, a psiquiatria, usando físicos para dimensionar acidentes, de falar sobre questões contratuais, para a gente poder discutir sobre a justiça entre si. Por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque eu não sei se a Luzia está falando para vocês sobre se devia, podia, sobre legítima defesa. Por exemplo, se eu mato alguém em legítima defesa, não é justo que eu responda por um homicídio. Então, o direito como justiça agora, né, já falei sobre ciência, vamos falar sobre o justo. O direito como justiça é a questão ali do é justo, é de natureza da justiça punir alguém que apenas se defendeu, alguém que apenas se protegeu, ou é justo alguém que de baixa renda não ter acesso à justiça, a justiça precisa criar ferramentas como a justiça gratuita, a OAB, né, para poder representar e reivindicar os direitos dessas pessoas. Bom, é muito importante a gente saber disso, porque isso se vai basear sobre os fundamentos do direito, sobre o acesso à justiça, sobre a correspondência, né, de a justiça ser igual a todos, ser imparcial. É lógico que o que eu e o Marcos falamos para vocês hoje é a nossa visão do segundo ano, após a gente ver que essas questões teóricas, né, essa base teórica da teoria geral e da história do direito, vai incidir sobre muito conteúdo que a gente vai pensar, poxa, que legal, o Código Penal está olhando para isso, o Código Civil está visando isso, o Código Trabalhista. Então, vocês vão ver que isso vai incidir sobre os demais códigos, as demais leis. A gente pode prosseguir, Marcos? Tem mais alguma coisinha que a gente pode falar para eles? Não, tá perfeito. Acho que pode prosseguir sim. Bom, galera, se vocês não entenderam alguma coisa, pode interromper, pode falar. Se sentir mais à vontade também, pode mandar mensagem no meu privado, no privado do Francisco, tá bom? A minha mensagem tá lá, é só mandar uma mensagem para mim que eu respondo, caso você não goste de falar durante a aula e prefira fazer esse tipo de pergunta ou após os estudos você viu alguma coisa diferente. Bom, E sim, vamos quem quiser também continuar. mandar aí um Pix aí também, a gente aceita. Olha, eu não estou recusando nada, viu? Ai, ai. Brincando. Bom, vamos continuar. Galera, agora direito como facultativo e fato social. Direito como facultativo. Direito como faculdade, né? Por que eu coloquei facultativo ali? Para vocês, provavelmente vai estar direito como faculdade. Faculdade nos remete ao sinônimo de facultativo. O que que é o facultativo? Opcional. É algo que é opcional. Como assim o direito é opcional? Bom, ora, por obviedade, tem certos tipos de normas e direitos cujo a nossa sociedade, cujo nosso Estado tem interesse de punir. Porém, nós não vamos tratar desses no momento. O direito como facultativo é o direito que você pode ou não exercê-lo. Significa que você tem esse direito? Não, não significa isso. Você tem esse direito, você tem sim esse direito com você. Vou dar um exemplo para simplificar para vocês. Por exemplo, dano moral. Tudo bem? Você acabou sendo exposta de alguma forma na internet, uma foto sua, você não é uma pessoa pública, você é uma pessoa particular, trabalha em ambiente particular. Você tem ali, né, um delito, né? Você tem o seu dano moral ali sendo. eh, Você tem o seu dano moral ali capaz de você exercer o seu direito de imagem. Você tem a capacidade de exercer o seu direito de imagem em meio, né, àquele dano moral causado a você. E esse fato de você poder ou não exercê-lo
já é um direito como facultativo, já é esse direito como faculdade, né. Por exemplo, a partir do momento que alguém, de alguma maneira, ofende você, né, você tem a opção ou não de procurar, né, ajuizar essa pessoa para dano moral. Assim como você pode exercer esse direito seu na justiça, você pode optar por não exercê-lo. Você, às vezes, ao ser ofendido de alguma maneira, seja com relação à sua imagem ou à sua honra, pode optar muito bem e deixar isso para lá, né, e fingir que isso não aconteceu. Isso anula o direito que você tem? Não, não anula o direito que você tem. Porém, percebe-se aqui a questão do ser facultativo. Você pode ou não exercer esse direito em justiça. Você pode ou não entrar numa lide eh, exigindo que esse direito seja garantido a você, assim como você pode ter a opção de não deixá-lo. Diferentemente, por exemplo, de ações públicas do Código Penal, onde, por exemplo, você tem um homicídio. De um homicídio, vocês vão aprender isso mais para frente, você tem a ação pública incondicional. O que que acontece? O Estado tem interesse de punir aquela norma específica, tem interesse de punir aquela pessoa. O Estado tem interesse de atuar, o Estado tem interesse em garantir o direito à vida, né? Diferentemente, por exemplo, do direito à sua imagem, onde o direito é seu, a sua imagem. Você deve ter o interesse ou não de ter esse direito garantido pelo Estado. Você tem esse direito? Com certeza, todos nós temos. Mas se ele será garantido ou não, se você o exercerá, depende exclusivamente de você. E esse é o direito como facultativo. Já o direito como fato social é o direito que ele é muito considerado pela sociologia. Por quê? Porque ele reflete e molda as interações e comportamentos dentro de uma sociedade. Ou seja, ele molda as interações, é como uma norma muda na sociedade. É como essa norma é interpretada nos campos da história. Por exemplo, eh, a norma antes de 2005, ok? Antes de 2005, nós tínhamos o crime de adultério. Este crime era olhado de uma maneira diferente, o adultério, como, né, é a nossa percepção de adultério, por exemplo, no Código de Hammurabi. Ou seja, essa mudança da interpretação da lei, como ela reflete e molda as interações e comportamentos na sociedade, ou seja, como a interpretação de uma norma, como uma norma muda os aspectos de uma sociedade, muda o seu fato social, como uma norma altera o fato social de uma sociedade, como uma norma altera a sociedade, como essa interpretação de norma é vista durante a história, né? O que que o legislador, por exemplo, de 40, 50 anos atrás quis dizer com relação a essa lei? Qual que é a interpretação gramatical dessa lei? Qual que é a interpretação comum desta lei? Como as pessoas hoje em dia interpretam esta lei e como as pessoas de antigamente interpretavam aquela lei. Então, isso é o fato social. A partir do momento que você está vendo, por exemplo, pela óptica do Código de Hammurabi, onde você está vendo as normas do Código de Hammurabi, onde você está estudando as normas do Código de Hammurabi, você está estudando pela concepção das pessoas que viviam naquela época, em como o Código de Hammurabi ele era naquela época, né? Como as pessoas interpretavam o Código de Hammurabi naquela época, né? E hoje em dia, quando você estuda as leis, quando você vê as suas normas, quando você interpreta essas normas de maneira gramatical ou de maneira teológica, né, nas diferentes interpretações de uma lei, esse você está realizando um fato social. Esse é a interpretação da lei. Quando você vê pessoas seguindo um padrão devido, pessoas tendo um padrão de comportamento devido a uma lei específica, isso é um fato social. Conseguiram entender? Consegui entender, sim. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Ah, sim. Meus amigos, então, isso que o Marcos falou para vocês é exatamente isso. O direito facultativo, né? É a questão do casamento, por exemplo. Você pode se casar e aí você vai estar dentro de um regime de condições e para descasar, para o divórcio também. E o fato social também trata sobre isso. Não, a gente trata sobre isso. Trata, na verdade,
sobre como aquela sociedade visa aquela norma, aquele fato social, né? É aquele negócio que eu falei para vocês lá no Código de Manu. Hoje, quando você se casa, não obrigatoriamente uma mulher precisa ter um filho. Então, vocês podem usar isso como exemplo, quando vocês quiserem explicar isso. Hoje, o fato social visa o pensamento daquela sociedade sobre uma norma, sobre um instituto jurídico. Lembrando que nosso Código de Leis não é só formado por leis, mas por institutos. Também é uma coisa bem interessante. Institutos sobre publicações, sobre homologações, súmulas, e muito para a gente saber ter ciência disso, porque nas fontes do direito, que é o nosso, seria no caso o próximo slide, que o Thiago deu para vocês, que foi o último slide, é um conteúdo, né, que explica, né, os embasamentos das nossas fontes do direito, que podem ser formais, informais, é, mistos, né, até porque pode vir de doutrina, de entendimentos jurídicos. O Tiago chegou a aprofundar muito com vocês sobre as fontes do direito. Alguém pode me responder se pode cair na prova ou não? A gente dá uma revisada aqui, ou vocês acreditam que por aqui tá bom? Alguém, por favor? Eu acho que pode cair, porque ele foi até hermenêutica, então ele deu tudo de fontes do direito e ainda deu mais outra bloco inteiro de slide. Sim, sim. Bom, eu posso, gente, eu posso acessar um mapa mental aqui, rapidinho? Pode sim. Rapidinho, hein? Ai, não quero tomar muito tempo de vocês. Deixa eu só. é, Tanto de mensagem, ó. Olha, até entrei no grupo errado. Disparando meu WhatsApp aqui pra vocês, hein? Aqui. O celular meu travou bem na hora, obrigado. Marcão, tá aí na live ainda? Tô aqui com você, meu amigo. Opa, aí sim, meu jovem. Tô aqui ouvindo a sua bela voz. Ah, que isso. Você é o William Bonner da nossa mensal. Você é o nosso. É, e- Bom, mas eu já posso começar a falar para vocês sobre as fontes formais. As fontes formais são como o direito se manifesta. São os instrumentos, quem quiser anotar isso, são os instrumentos oficiais que produzem normas jurídicas válidas em um sistema. Ou seja, através desses instrumentos oficiais que são feitos pelo STF, pelo STF, pelo nosso Congresso Nacional, que formula leis, através de publicações, né? É, Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, porque não está abrindo, né? Deixa eu limpar tudo. Deixa. Então, através dessas fontes surgem as nossas normas, né? Salvo engano, a gente tem as fontes formais, primárias, né? Que são diretamente criadoras de direito, né? Como a lei, que é uma norma escrita, que ela vem, né, do poder legislativo, né? E essas leis, as leis que a gente tem, Lei Maria da Penha, o Código Civil, Lei Pelé também, que é uma lei que há. Meus amigos, infelizmente eu não estou conseguindo abrir aqui o slide para vocês, mas para a gente não perder essa revisão, eu posso ir falando para vocês, lendo aqui através do meu computador o meu mapa mental. Eu até indico que vocês abram aí, procurem minha mensagem, eu posso remandar para vocês aí, para poder revisar isso. Vou voltar aqui para a reunião. Então, assim, a gente tem as fontes formais, primárias, né? Que, além da lei, a gente tem o costume. O costume é o direito consentinado, que vem mais ou menos da prática, mais ou menos, vem, na verdade, da prática social. Vem de novas modalidades de fato social que a gente tem aí. Por exemplo, surge aí as IAs,
ao mesmo tempo que surge esse novo contexto na nossa sociedade, vai haver condutas dessas IAs que terão que ser reguladas pelo Congresso Nacional. Recentemente, eu não sei se alguém chegou a ver, foi homologado pelo STF a proibição do uso das IAs, né, para uso pornográfico. Ou seja, aquelas IAs que geram conteúdo, geram pessoas falsas, né, geram simulações de pessoas falsas, o STF já está postulando, né, publicações dizendo que isso ofende a imagem da mulher, isso ofende os direitos personalíssimos da questão da mulher. Apesar daquilo ser um robô, aquilo não ser real, aquilo, de certa forma, é para o STF, entende? É lógico que vocês não têm obrigação nenhuma de saber isso, eu estou falando isso mais por fora mesmo, assim, só para a gente poder contextualizar costume. Outra coisa interessante, lei, costume, jurisprudência são palavras que a gente vai ter que repetir sempre, porque isso está presente, né, em praticamente todo o nosso ordenamento jurídico. Marcos, quer dar algum adendo aqui, alguma coisa que eu falei errado sobre as fontes do direito? Alô? Nossa, eu tava falando com o microfone mutado. Deus me livre. Ah, Enfim, tá. a própria fonte que o Francisco falou aqui, né, as fontes formais, onde ele deu um adendo bem grande com vocês, é uma fonte que anda muito lado a lado com a hermenêutica, né? Com a interpretação das leis. A hermenêutica é o estudo para essa interpretação das leis. Vocês lembram que eu falei sobre o fato social, né? O fato social ser como é interpretado uma lei por uma sociedade. A hermenêutica seria como nós, juristas aqui, né? Como papel de estudantes, interpretamos essas leis, né? Interpretamos esses contextos, estudamos essas leis a partir dessa interpretação. Conseguiram entender? Ou seja, a hermenêutica é a ciência da interpretação que é voltada especificamente para o estudo de normas e leis. Eu É uma coisa. acredito que a gente aprendeu hermenêutica até em antropologia teológica. Vocês chegaram a aprender a hermenêutica só com o Tiago ou o Diego chegou a falar com vocês sobre hermenêutica? Se eu não me engano, o Turma? Thiago comentou um pouco sobre a hermenêutica, mas eu acho que o Thiago ele deu um enfoque maior. Sim. O, o, o Diego, no nosso semestre passado, teve até questões sobre a prova dele que eu lembro, perguntando sobre a hermenêutica. A hermenêutica é uma forma mais, digamos, científica de falar, é a majoração, né? É o a mais da interpretação de uma lei. E eu lembro que um exemplo que o Diego deu, que seria como as parábolas de Jesus, né? Jesus contava uma história, uma lei, e através dessa parábola a gente gera interpretações, a gente gera conceitos, como eu não sei se todo mundo que está aqui hoje é católico, ou evangélico até, já ouviu aquele versículo quando a gente vai receber o corpo de Cristo. Eu sou o pão, este é meu sangue, né? Este é meu corpo, será entregue a vós. No sentido real, no sentido literal, não foi bem isso, né? O padre não literalmente entrega para você o sangue de Jesus, entrega para você eita, aqui, perdão, entrega para você, né, um vinho que seria uma representação disso, uma interpretação disso, entendeu? Bom, a gente está falando para vocês sobre, né, as fontes do direito e a A gente também tem. própria hermenêutica, e desculpa cortar o Francisco, que vocês ouviram aí, pode ter sido vocês ouvido mais de uma vez. Na própria questão das aulas do Dr. Chacon, não sei se ele já citou para vocês por estar no primeiro semestre, né? Na própria questão contratual, onde você, por exemplo, tem contratos que têm uma interpretação restritiva. O que que é isso? E ele deve ser interpretado de acordo com o que está escrito, não havendo possibilidade de declarar mais direitos do que está lá.
Então, a questão da hermenêutica, né, é em como se deve ser interpretado cada lei no direito. A hermenêutica não é apenas a interpretação, digamos assim, do que se está escrito. A hermenêutica é a interpretação de tudo, desde atos não verbais, como, por exemplo, vocês têm contratos onde apenas ele ser verbalizado na presença de duas testemunhas com um aperto de mão ele é firmado. Então você tem diversas áreas jurídicas onde não se há escrita, porém se tem a hermenêutica, porém se tem a interpretação do que está sendo feito ali. Quando você escreve um contrato, por exemplo, qual que é a hermenêutica de um contrato? Qual que é a interpretação? Dependendo do contrato, a interpretação vai do que as pessoas, né, as duas partes, quando foram escrever naquele contrato, vai da vontade delas na hora de escrever o contrato, ou seja, se avalia a vontade, o que que elas, né, queriam dizer sobre determinadas cláusulas. Em outros contratos, em outras até mesmo leis, interpreta-se no sentido literal. O que a lei está escrito no sentido literal, o que a lei está dizendo em seu sentido literal, o que essa cláusula está dizendo em seu sentido literal, não abrindo margens para interpretações, não abrindo margens para diferentes tipos de visões sobre aquela lei, sobre aquela cláusula. Conseguiram entender? Sim. Meus amigos, então dando, né, sequência, até adiantando para vocês isso, onde que isso pode ser usado para a prova de vocês, o Chacon que vocês vão ter? Vocês estão estudando sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são sujeitos de direito, mas são pessoas fictícias. Elas não são exatamente pessoas, são entidades, como, por exemplo, empresas, são como fundações, como esses, né, as demais, que agora me fugiu a mente. Então, a gente pode embasar por essa forma. Mas vamos agora falar sobre os elementos, né, essenciais da norma jurídica. O Tiago passou para vocês dois elementos, o da imperatividade e do autorizamento. Da imperatividade é a obrigação de fazer, é o Estado imputando através do direito a obrigação de fazer. Ou seja, você é obrigado a votar, você é obrigado a se alistar, você é obrigado a pagar tributos, pagar imposto, né? Isso são elementos essenciais da norma, que uma norma pode ser imperativa, de gerar em você a obrigação de fazer. O autorizamento é aquela que você tem ou não a faculdade da reação. Ou seja, é que nem o Marcos tinha dado aquele exemplo né, da indenização. Você sofreu um crime, uma injúria, você tem a possibilidade de reagir ou não. É, e se você, por exemplo, morreu, por exemplo, aí o Estado supre sua vontade e responde ali e vai executar aquela pessoa se você for vítima, por exemplo, de um homicídio, né? Quais os elementos essenciais da norma jurídica? O Tiago falou para vocês sobre o direito de resistência à norma jurídica, né? Que consiste na possibilidade da gente ter uma oposição de leis injustas sobre uma questão até de revolução. E isso tem que haver a legitimidade do poder constituinte daquela lei. Ou seja, resumindo mais ou menos o que ele quis dizer. Quando a gente tem um Congresso Nacional que julga, cria, revoga leis, a gente tem que haver a fé pública diante desse poder constituinte. A gente tem que haver a proteção desse Estado Constituinte. Eu não sei se vocês estão acompanhando, eu gosto muito de citar esse exemplo do Reais, porque eu acho que fica mais legal a gente pensar no que está acontecendo com a gente, não ficar só na teoria. Está sendo muito discutido atualmente sobre o 8 de janeiro, né, que a gente teve anos atrás, aquele manifesto, manifesto não, na verdade, o STF entende que foi um atentado contra as instituições democráticas do Brasil, né, e
vocês vão estudar um pouquinho mais para frente que esse atentado é um crime imprescritível, é um crime um crime muito considerado grave no nosso ordenamento jurídico, porque essas instituições democráticas são que garantem e cuidam da manutenção das leis, das normas, da jurisprudência e até mesmo de doutrinas. Porque as doutrinas e as jurisprudência geralmente nasce dos acórdãos, né? São as decisões dos tribunais de segunda instância, decisões de tribunais de último recurso, ou até mesmo a jurisprudência advém de profissionais do direito que estão inseridos nesse meio, né? Então, ali a gente tem essa questão do direito à resistência à norma jurídica, que é a questão a, a certas, a conceder a certas instituições essa proteção para que elas possam reprimir leis injustas. Marcos, quer falar alguma coisa? Acho que tá perfeito o que você tá falando, irmão. A própria questão da decisão que você citou aí é muito boa para isso. Sim. Meus amigos, e aí depois a gente tem a questão da validade, né, da norma jurídica. Eu estou seguindo com vocês exatamente a listagem, né, do Tiago, e a validade, né, dessa norma jurídica é a questão é que assim, eu não posso adiantar conteúdo para vocês, mas se uma lei é proposta de forma indevida, ela é inválida. Se ela foi uma lei constitucional, foi proposta por um vereador, ela é constitucional. Se uma lei foi votada pelo quórum, vocês já têm noção do que é um quórum? Eu Para acho que vocês se situarem, Perdão, pode ser muito baseado naquele princípio da inconstitucionalidade. Tem certas leis que são inconstitucionais, que elas não podem existir devido à Constituição. E por muitas das vezes elas são revogadas. Então, para certos tipos de leis no nosso sistema do direito comum mesmo, por muitas das vezes nós temos o próprio questionamento, né, de algumas leis sobre o seu caráter inconstitucional. perdão, alguém ia falar alguma coisa? Por favor? Não, eu só tava respondendo que vocês perguntaram se a gente já sabia o que que era. Aí eu falei que não. Só isso. Ah, sim. Então, aqui, quando o Thiago deu para vocês a vigência, deu né, os subtópicos A, B e C, é o seguinte: se determinadas leis foram elaboradas por fontes ilegítimas, ou seja, vocês já sabem que pena de morte no Brasil é proibido, até por cláusula pétrea. A Luzia deve ter brincado com vocês que um vereador tal prometia que se ganhasse a eleição ia revogar essa pena, ia postular a pena de morte, né? Tinha esse impedimento. Qual que é o grande erro aí, meus amigos? O vereador, pensando no subtópico A, sobre a elaboração, ele não tem legitimidade, ele não é competente para elaborar essa lei. Ah, esse instrumento de elaboração é inconstitucional, pois ofende uma cláusula pétrea, que as cláusulas pétreas advêm de tratados internacionais, ou tratados que o Brasil assina perante outros países, botando a risco a sua soberania e botando a jogo também, né, a sua fé diante, né, os demais países. Mas lembrando que vocês não precisam saber disso, porque estou dando aqui uma ênfase do que a gente vê nos livros de doutrina. E a gente tem que também olhar sobre os procedimentos destinados àquela produção. Ou seja, quando eu perguntei sobre se vocês tinham dimensão do que é um quórum, com que, o quórum está previsto no artigo 60 da Constituição. O quórum é a votação que precisa ter para uma lei constitucional ser postulada. O quórum, ele decide como que leis devem surgir e por onde ela deve passar. Onde o Congresso Nacional tem que juntar as duas casas,
Eu não vou lembrar exatamente a regra aqui já para vocês, mas até recomendo que vocês conheçam isso. E não só o como, mas também a gente tem a LINDB, né, que é a Lei de Introdução do Direito Brasileiro. Eu não salvo engano, a LINDB, vão dar vão citar para vocês no primeiro semestre, no segundo, que é essa Lei de Introdução do Direito Romano, do Direito Brasileiro Romano. A gente tem a questão do vacatio legis, que pode haver, não pode haver o vacatio legis. Vocês sabem que é vacatio legis, né, pessoal? Sim. 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 Então, você vai haver vacatio legis dessa lei ou não, você vai haver vigência imediata. E também, uma coisa interessante, nos princípios nos primeiros princípios que a gente estuda em penal, vocês vão ver sobre leis temporais e leis de eventos fortuitos. Salvo engano, eu esqueci a palavra exata. Mas esse princípio, por exemplo, determina que leis que foram postuladas sobre um tempo, sobre um assunto, só deve sobre um evento igual a pandemia, a gente teve o lockdown e leis na verdade, leis não, homologações do STF, do STJ, do governo do estado, proibindo que pessoas saíssem, comércios abrissem. Isso foi uma lei temporária, proibindo festas. Foi uma lei daquele evento fortuito. O, eve- o, ca- o- A questão é fortuito, então a questão é aquela norma é aplicada para aquele tempo, para a pandemia que a gente sofreu. Após a pandemia, essas leis foram revogadas. Essas leis são É, completamente revogadas, né, e elas não existem sim, mais a partir desse momento, que elas sim, serviam para um período, sim. certo? Exatamente, perfeito, fechou o que eu E falei. E a vigência sobre isso, né? Então, a vigência também abrange isso, não só sobre a postulação, sobre os órgãos que vão fazer essa lei, mas também sobre quem aquela lei incide e em qual tempo ela incide. Isso é muito exatamente. importante sobre a lei, tempo, né? Incidência da lei sobre o tempo. Sim, sim, aquela questão eu acredito que já tivemos no projeto entregador, né, Marcos, aqueles termos do abolitio crimes. Abolicio Ah, crimes e por aí vai. sim, sim. Mas eu Podemos acho continuar? que as próprias Por questões favor. já estão bem claras. Você tem algum tipo de dúvida em relação a algum âmbito específico da matéria? Pra mim tá de boa, gente. Muito obrigada. Tá joia. Vamos agora falar sobre a validade da norma jurídica, né? Uhum. A validade, né, eu já praticamente acabei de falar para vocês, que é sobre a vigência daquela lei, que ela foi postulada certinho pelo órgão competente, os deputados, de forma constitucional, segundo é previsto na própria Constituição. E a gente tem eu estou vendo aqui que eles falam para vocês sobre os tipos de revogação. Tem a abrogação, né, que é a supressão total da norma jurídica anterior, ou a derrogação, que torna fora da vigência apenas parte da norma. A abrogação seria a gente extinguir totalmente uma lei. É a gente abolir mesmo, haver um abolitio crimes. Salvo engano, até 2005, 2007, a traição, né, dentro de um casamento é considerada crime. Hoje isso foi abolido, então não é mais. Então, a abrogação seria absoluta rogação dessa lei. Derrogação, meus amigos, seria uma lei que ela está sendo alterada, está sendo repensada, ela está sendo editada. A gente pode dar vários exemplos aqui, mas eu acredito que não dá necessidade, porque, né, eu acho que isso seja bem explícito. Depois a gente tem as normas temporais, né, que é como eu falei para vocês, que são aquelas leis postuladas sobre um determinado tempo, sobre uma determinada época. Depois a gente vai falar sobre a eficácia, né, meus amigos? A gente tem normas de eficácia plena e contida. São eficácia, de certa forma,
sobre a quem ela incide. O presidente da República não pode agir com determinada conduta, ou um civil não pode agir de determinada conduta também. Então, a eficácia de cada lei para cada qual, para cada pessoa, para cada ente, entendeu? Marcos, quer falar alguma coisa que eu esteja falando errado aqui? Não, você está falando tudo certo. Eficácia no tempo, a eficácia vigente da lei, tá tudo correto. E, além disso, além da eficácia do tempo, eu também uma coisa legal de a gente lembrar é retroatividade. A retroatividade, no Código Penal a gente sabe que não, esse instituto não é aplicado, mas em demais códigos esse instituto é aplicado. No Código Processual Civil, no Código Processual Penal, em alguns casos pode haver retroatividade para a gente alcançar os eventos passados, né? Os fatos passados com normas que são alteradas. Como assim, Francisco? Olha, gente, compartilhando um pouco aqui da minha vida, eu trabalho no escritório que cuida de muitas causas previdenciárias. Hoje é muito difícil, mas muitas pessoas, a gente teve uma mudança, uma reforma previdenciária em 2018, salvo engano, 2017, Ô, 2018. Francisco, perdão atrapalhar o doutor aí. Galera, eu vou ter que dar uma saída aqui por conta que tá quase no horário da minha van e eu tenho que apresentar um projeto hoje à noite. Então, eu vou saindo aqui, o Francisco vai finalizar com vocês, tudo bem? Sobre esse âmbito da matéria. Vocês tendo algum tipo de dúvida, pode perguntar ou para o Francisco ou mandar no meu privado, que assim que eu terminar a apresentação eu vou responder todos vocês. Tudo bem? Francisco, peço desculpas aí por estar deixando a aula em Não, decorrência tranquilo, desse tranquilo. imprevisto, tá Até, bom? meu querido. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, meu querido. Muito obrigado aí, viu? Falou, tchau, Boa tchau. noite, galera. Pessoal, Tamo junto. a gente já está encerrando aqui, tá? Eu não quero aprender muito vocês, que eu sei que vocês querem assistir a sessão da tarde, eu tô atrapalhando aqui. Brincadeira. Vamos lá. A eficácia sobre, né, eu estava falando para vocês sobre os limites da retroatividade, sobre a retroatividade, estava dando exemplo da questão previdenciária. A gente teve a reforma da Previdência em 2018, 2016, 2018, ali, né, naquele tempo, e muitas pessoas já pagavam previdência sobre um determinado tempo, determinada regra. Muitas pessoas adquiriam aposentadoria eu acredito que vocês conheçam alguém que é aposentado desde os seus 40 anos. A regra mudou para tempo de contribuição, né? Hoje acho que é 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. E tem um tempo mínimo de contribuição. Ou seja, essa nova lei não pode retroagir para aquelas pessoas que já estavam em processo de aposentadoria, que já estavam ao final da sua aposentadoria, ou aquelas pessoas que já tinham o seu direito garantido, o seu direito adquirido. Ah, não só esse exemplo, eu posso usar exemplo também a questão de pessoas que recebem pensão pós-morte, que o pai é militar, o pai morreu, e aí fica aquele salário. Esse é um direito adquirido, meus amigos. Então, mesmo após esse direito adquirido, surgiu uma lei dizendo que isso é proibido, isso não é permitido, não pode alcançar aquelas pessoas para tirarem dela, né, este direito, né? Ah, depois a gente tem até a questão do ato jurídico, né, perfeito, que é o ato praticado em certo momento histórico, né, que já foi consumado, que pratica de acordo com as normas vigentes da ocasião. É, um exemplo disso, a gente pode pensar nos institutos do divórcio, que também vocês não têm obrigação nenhuma de saber, mas o divórcio antes dos anos 2000, né, antes de 2002, da novo Código Civil, tinha separação parcial, separação, que é um instituto diferente do divórcio em si. O divórcio, você rompe totalmente os vínculos com aquela pessoa. Na separação, não. Tanto é que na separação, você se separava da sua mulher e não poderia casar de novo. E até isso incide sobre a coisa julgada, né? Porque quando a gente tem a questão do coisa julgada, né, da determinação final, que é o transitado julgado, a segurança jurídica tem que prevalecer sobre essa coisa julgada, uma vez que essa determinação não pode ser alterada. Então, os limites da retroatividade se incidem sobre esse pensamento. As validades, né? A validade dessa norma jurídica
vai incidir sobre a questão sobre quem ela foi postulado e para quem, né, se incide sobre todas as pessoas, sobre o cargo público, sobre o funcionário público. Isso é uma questão também bem óbvia, ao meu ver. Eu acho que a validade visa sobre em qual contexto aquela lei, sobre qual código ela está sendo regulamentada e se ela está em dia. Classificação das normas quanto suas hierarquias. A gente tem a pirâmide de Hans Kelsen, né, meus amigos? Que a gente tem no topo da pirâmide as leis constitucionais, são as leis da Carta Magna, são as leis que determinam as demais leis do Código. E embaixo a gente tem as infraconstitucionais, e aí embaixo das infraconstitucionais a gente tem as publicações, as decisões de órgãos públicos, que são, né, decretos, são regulamentos internos, sei né, essa questão da hierarquia. Eu acho que isso para vocês é bem de boa, né? Porque eu acho que a pirâmide de Hans Kelsen é bem objetiva em relação a isso. E depois a gente tem quanto à natureza, né? A gente tem a natureza do jurídica materiais. Meus amigos, eu peço até que vocês anotem isso, porque isso é muito importante a gente saber. Direitos material é a lei, a lei em si. Direito material é a pensão alimentícia, vamos pensar assim. É a lei em si, é o seu direito material. E depois a gente tem o direito processual. O direito processual, o que ele difere? Ele é o Código Civil Processual, que vocês aí não tiveram contato, o Código Processual Penal, que ele o processo é o instrumento pelo qual eu exijo aquele meu direito material, que eu peço ao Estado que ele me conceda esse direito material. O direito material, então, é aquilo que você tem direito, é aquilo que é sua garantia, né? É aquilo que você pode pedir ao Estado, porque o Estado conceda, que o Estado execute. O processual é a instrumentalização. Como assim, Francisco? A gente tem no direito processual, por exemplo, a questão das petições. Petições são os documentos, né, petição inicial, a qual a gente introduz os judiciários. Só que para a gente fazer uma petição, a gente tem regras. No artigo 329 do CPC, lógico que vocês não precisam saber disso, novamente, mas é legal você já ir conhecendo o seu universo. O artigo 329 do CPC, por exemplo, já determina o que você precisa ter na sua petição, que é do direito, do fato, identificação dos sujeitos. Ou seja, essa é uma lei, é uma norma, mas não é uma norma que garante a alguém alguma coisa. É uma norma que apenas te diz como você vai é, aplicar, né, essa, vai aplicar esse instrumento para você poder exigir o seu direito material. O Thiago chegou a explicar dessa forma para vocês, porque assim, estou fazendo essa explicação para vocês, baseado não só do que eu li dos slides dele, mas do que eu pesquisei, mas baseado também na explicação do direito civil, do nosso direito introdutório, processual. É um conteúdo que vocês vão ter ano que vem, que vocês vão ver que vai repetir bastante, mas bastante essa questão de direito material, direito processual, competência. São coisas que para vocês agora está intrínseco, mas logo, logo vai ficar muito objetivo. Quem tá, eu não consigo ver quem é que está nos assistindo agora. Maria Eduarda e Thaís, vocês estão conseguindo entender certinho? Sim, de boa. Tiago explicou isso para vocês, de direito processual e direito material? Eu acredito que ele passou por isso, sim, um pouco. Isso é bom, mas a gente precisa aprofundar muito, mas a gente tem a ideia de que o direito material é o direito de garantia e o direito processual é o direito que instrumentaliza, né, para a gente poder ter assegurado essa garantia. Numa questão de alternativa, acho que essa interpretação pode nos ajudar né, a ter êxito, né, meus amigos? Minhas amigas, e por último, né, a aplicabilidade, a gente tem leis que são auto-aplicáveis, ou seja, elas se aplicam de forma imediata, né? São leis que
como eu vou no artigo 5º da Constituição, os seus incisos posteriores, a gente tem determinações autoaplicáveis, são leis visíveis, como a questão da invasão do domicílio, né? Que tem que, para invadir um domicílio, só em ordem judicial, um evento fortuito, sobre uma determinada hora do dia, né? A gente tem leis jurídicas que dependem de complementação. Leis que, por exemplo, diz que uma pessoa diz que, vou dar um exemplo aqui para vocês, a lei que, por exemplo, que garante que você não seja preso por suas dívidas, apenas as dívidas de pensão alimentícia. Essa lei é uma lei que é bem objetiva, mas ela precisa ser regulada, pois quais são as consequências que alguém que tem uma dívida ou outra pessoa pode sofrer? E leis que dependem de regulamentação, que são aquelas leis mais genéricas que a gente vê no início da Constituição, que é aquelas leis de todo cidadão tem direito à saúde, à segurança, ao bem-estar. Então, essas leis têm essa necessidade de que do surgimento de outras leis logo após a esta, para sua efetiva cumprimentação. Minhas amigas, eu já falei, acredito que essa foi uma das monitorias mais longas que a gente teve do semestre. Espero poder ter ajudado vocês para vocês poderem fazer essa prova. Mas, Eduardo, eu agradeço muito a sua presença com a gente aqui até o final. A Thaís já até saiu. E é isso. Um abraço, viu? Alguma coisa? Quer falar? Não, só queria agradecer de verdade a paciência para explicar Eu pra que, gente tudo. eu que agradeço, mãe Eduardo. Agradeço demais a paciência. Mas, Eduardo, você é da manhã, né? Isso. Só uma pergunta. Vocês hoje da manhã vão apresentar também um projeto científico mensal à noite ou não? Integrador? A gente apresentou de manhã, Já apresentou hoje de manhã. já. Ah, Boa então, apresentação para vocês agora à noite, hoje. agora o filho chora e a mãe não vê, né? Mas olha, muito obrigado pela sua paciência. Boa sorte para a prova. Precisar de qualquer dúvida, qualquer coisinha. E vou te dar uma dica aqui, um spoiler, que você foi o último que ficou aqui. Esse último conteúdo é chato, pode parecer uma coisa exaustiva, mas concentra nele, porque ele vai ser repassado para vocês, tanto no próximo semestre de vocês e tanto no terceiro semestre. E ter isso na sua mente vai te ajudar para você ter êxito, não só agora com o Tiago, mas para as próximas matérias. Belezita? Tá certo, obrigada, viu? Vou Falou, viu? Tchau, assistir. tchau. Tchau.